Biologando, biologando, biologando. Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton, novamente no canal Biologando Unespar, e hoje nós vamos tratar sobre o conteúdo de microbiologia e vamos aprender aí a usar a autoclave. Já ouviram falar sobre esse equipamento, a autoclave? O que é a autoclave e para que serve a autoclave? Ela é um equipamento, tá, pessoal? É todo esse equipamento aqui em que é utilizado não só na microbiologia, né? Não é utilizado só para laboratório de microbiologia, mas para outros fins também. É um equipamento que nós podemos esterilizar materiais, tá? O que nós podemos incluir aí de material? Material de plástico, né, se não for sensível à temperatura, materiais de vidro, qualquer tipo de vidraria, né, em grande parte, em gerais, as vidrarias, meios de culturas também, outros reagentes que podem ser autoclavados, tá? E esse processo de autoclavação vai ser o quê? A eliminação de qualquer tipo de micro-organismo. Então, tudo que nós incluirmos aqui dentro e realizarmos a autoclavação, esse material vai sair esterilizado, livre de qualquer contaminação. Então, vamos supor que nós precisamos usar algum meio de cultura para cultivar uma bactéria. A gente prepara o meio de cultura, autoclava, e nós podemos usar esse meio de cultura, que vai estar livre de qualquer contaminação, para fazer os nossos trabalhos microbiológicos. Vamos precisar de algum frasco de vidro que necessita também estar esterilizado. Nós podemos colocar também na autoclave e ela vai então esterilizar esse material e nós podemos deixá-lo livre de qualquer tipo de contaminação. Tá? Então a autoclave ela é um exemplo de metodologia para fazer o controle do crescimento microbiano. Tá? Nesse caso, ela se inclui lá como um exemplo de calor úmido, porque ela vai utilizar, né, o calor que vem de uma resistência aqui dentro, vai aquecer a água, essa água vai formar um vapor, vai formar uma alta pressão aqui dentro, vai formar uma alta temperatura, e essa temperatura, juntamente com pressão, ela vai ser então usada para destruir qualquer tipo de micro-organismo que tiver aqui presente. Tá bom? Como é que nós utilizamos a autoclave, pessoal? Então nós temos aqui, ó, na parte interna, nós temos um cesto, tá? Esse cesto vocês podem observar que ele é todo perfurado, tá? Tanto nas laterais como na parte inferior também, justamente para quê? Para quando incluirmos aqui o material, esse material que estiver aqui dentro, ele sofrer todo o processo mesmo de autoclavação. Aqui dentro nós vamos ter então uma resistência, vamos ter a água, que essa resistência vai aquecer essa água, vai gerar o vapor, vai gerar uma pressão, vai gerar uma temperatura que vai ser o suficiente para destruir qualquer tipo de agente contaminante e aí poder então esterilizar esse nosso material. Então nós incluímos aqui o cesto primeiramente. Colocamos então o nosso material que vai ser autoclavado. Antes de nós colocarmos aí, antes de ligar a autoclave, primeira coisa, pessoal, observar qual que é o nível de água, tá? Se essa água estiver abaixo da resistência, nós temos que colocar mais água. Se não tiver água, temos que colocar água. Por quê? Caso essa resistência esteja num ambiente com pouca água ou nenhuma água, assim que ligar ela pode queimar. Tá? E aí nós temos um grande problema aí de não conseguir utilizar mais esse equipamento. Então, primeira coisa, antes de ligar, observar o nível de água. O nível de água está ok? Se precisou colocar mais um pouquinho, coloca acima ali da resistência. Aí sim nós podemos ligar esse equipamento. Tá? Nós ligamos no máximo esse equipamento, tá bom? Fechamos então a tampa da autoclave. Podemos então fechar com as manoplas também. E aí só um segredinho, pessoal, antes de fechar completamente, a melhor forma de fechar a tampa da autoclave para que não fique nenhum local ali, nenhum lado mais alto e o outro mais baixo para esse vapor sair, o que é aconselhável? Fechar essas manoplas um de frente para a outra, tá? Daí você vai estar evitando que fique então algum local aberto aqui nessa tampa e quando ela estiver mesmo funcionando, esse vapor não saia pela tampa, né, impossibilitando aí um uso correto do equipamento. Fechou? Qual que é a outra etapa
Importante, pessoal. Aqui nessa válvula aqui, ó, nós temos que deixá-la aberta, tá? Nós temos que deixar aberta. Por quê? Depois que nós fecharmos aqui, nós vamos deixar aqui vamos fechar com ar lá dentro e esse ar tem que ser substituído pelo vapor. Então, enquanto essa resistência estiver aquecendo, ela vai formando vapor, e esse vapor que vai sendo formado lá dentro empurra o ar e esse ar tem que sair para ser substituído toda a parte interna pelo vapor. Quando que a gente sabe que saiu todo o ar? Começa então a fazer um barulhinho aqui, né, como se fosse uma panela de pressão. E aí quer dizer então que está saindo o quê? Saindo a pressão. Aí nós depois fechamos essa válvula. Fechou a válvula, qual que é a próxima etapa, pessoal? Olhar então o controle aqui, ó, da nossa temperatura e pressão, tá? Qual que é o ideal da temperatura? É que marque 121 graus, tá? No momento em que então você fechar a tampa, fechar a válvula e depois chegar a 121 graus, chegou então nessa temperatura, você vai contar 15 minutos, colocar a autoclave no médio e deixar então ela funcionando por 15 minutos a 121 graus. Passou os 15 minutos, você pode vir aqui, desligar a autoclave, tá bom? Assim que você desligar a autoclave, vai começar a diminuir aos poucos a temperatura e a pressão. Quando essa pressão chegar ao zero, aí nós podemos então abrir a válvula para sair o restante, o resquício de vapor que tiver lá dentro. Posso então abrir aqui as manoplas em sequência. Nós abrimos aqui as manoplas em sequência. Após chegar então a pressão zero. E aí nós então podemos abrir a tampa. Só um cuidado, tá? Como aqui o vapor, como aqui a temperatura vai estar alto ainda, né? Só um cuidado para não queimar, tá bom? Então antes de abrir, né, fica ele aqui de lado, né, para conseguir levantar essa tampa e depois retirar o material. E lembrando também, cuidado para tirar o material, que vai estar quente esse material, tá? Usar uma luva, né, aquelas luvas grossas para retirar esse material. E aí depois nós colocamos esse material para secar na estufa. E aí 24 horas depois está totalmente seco esse material. Pode-se utilizar esse material livre de qualquer contaminação, tá? Esse material vai estar esterilizado, esse meio de cultura ele vai estar esterilizado e aí pode usar muito bem para qualquer processo microbiológico ou qualquer tipo aí de uso que for usado aí, que for necessário aí esse material ou esse meio de cultura ou qualquer outro tipo de reagente, tá? Ok, pessoal? Então era isso, tá bom? Continue aí seguindo o nosso canal Biologando Unespar, continue curtindo, tá, os nossos vídeos. Qualquer dúvida podem colocá-los em comentários que a gente procura aí responder o mais rápido aí vocês sobre qualquer dúvida e compartilhem também, ok? Até a próxima.